Olá, querido, boa noite. Fico tão feliz em recebê-lo. E assim, é um momento de marcar, na verdade, com todo o conhecimento, né, que você tem, assim, contribuir para os que estão, porque estamos perto na rede e longe fisicamente, né? Eu acompanho essa Sim, meditação, nem sempre, mas sempre entro. E aqui, ó, tem várias pessoas aqui já saudando a sua presença aqui. Então, boa noite, seja maravilha. bem-vindo. Você pode utilizar o espaço da maneira que você quiser. Enquanto forem surgindo as perguntas aqui, eu vou passando para você, mas geralmente já deixamos sempre para o final. Tá Mas ótimo. o espaço é seu, A gente você que é a tem aí um. estrela. Agradeço, estamos juntos aí, fazendo essa corrente, né, do bem. E deve ter um pouquinho de delay, né, na minha voz com a sua, de repente. Ou tá Mas é ok? bem pouquinho, tá bem Bem pouquinho, tá pouquinho. tranquilo. Tá, maravilha. Uma boa noite a todos que estão ao vivo com a gente. Um agradecimento especial, Ana Cláudia, pelo convite, pela confiança. Espero que possa ser um bate-papo bem proveitoso, descontraído na medida do possível. Bom, o tema, né, de chamada descomplica, né? Viemos de vários caminhos distintos e cada um com um histórico muito particular. Verdade. E, e esses históricos, eles nos colocam em situações às vezes complicadas, né? De vários emaranhados, de várias tendências, né? E aí a gente precisa complicar, reconhecer que está complicado, dar-se conta disso, para aos pouquinhos a gente ir soltando ou deixando mais claro, mais evidente. E para esse clarear, a gente tem várias ferramentas ao nosso alcance hoje em dia, graças também à rede, né? Graças a muitos profissionais estudando, e todos esses suportes, eles vêm de origens muito antigas, né? E o Ayurveda, ele é uma ferramenta incrível que está inserido dentro de uma linha, né, de pensamento, de uma tradição, que é a tradição védica, né? Então, essa tradição, ela é generosa porque ela dá apoio à humanidade em diferentes facetas. O Ayurveda, ele é uma dessas facetas, né, que dá suporte. E, resumidamente, de uma forma bem sucinta, é muito importante para a gente entrar nesse assunto e poder ver o quanto ele nos auxilia de uma forma simples também e muito generosa. É muito importante deixar claro entre nós, eu gosto de trazer o conceito e para onde ele aponta, né? Então, Ayurveda é Ayur, vida, Veda, conhecimento, ciência. Então, a ciência que aponta para a vida. Vários amigos meus hoje em dia trabalham com essa ferramenta, ou em cunho mais terapeuta corporal, só com as Sim. massagens, né? Outros trabalham com diagnóstico, outros trabalham, né, médicos, profissionais de diversas áreas trabalhando com essa ferramenta que é o Ayurveda. Também é uma ferramenta, né? É uma ciência, é Sim. uma medicina, ela é uma filosofia, uma visão de mundo, eu diria, né? É uma direção, e essa direção ela aponta para algo que é comum a todos nós. Porque se a gente fala que é uma ciência da vida, então ela aponta para a vida. E quando a gente fala de vida, o que vem à nossa mente? Vem uma parede? Não. Vem um carro parado? Não, a gente nunca, normalmente não se pensa em vida em algo estático, né? Algo sempre em movimento, Sim. algo que está em constantemente transformação, algo pulsante, né? Então, vida, a Ayurveda, ela aponta para isso que é pulsante, que é vivo, que é volátil, que é em movimento, que não
que está num lugar estável, como uma base estável, mas mesmo essa base estável está inserida num conjunto de movimentos. Então, como que isso a gente traz para a nossa vida cotidiana? Como que esse conhecimento ele pode ser acessível, ele pode ser praticado, ou melhor, eu diria, como que nós reconhecemos isso na nossa vida? Porque muitos de nós, ou todos nós, eu diria, aplicamos e praticamos Ayurvedas em instâncias distintas. Em algum momento do nosso dia, tem um lapso de presença, e nesse lapso de presença, naturalmente a gente está praticando Ayurveda. Vou dar um exemplo para o pessoal para ficar mais claro. Se você está vivo, né? Isso é uma ciência que aponta para esse ser vivo, não para esse vida constante. Se você, nesse momento, sente frio, esse buscar algo para aquecer, seja através de uma roupa mais quente, ou de um ambiente mais quente, ou de uma bebida mais quente, esse fazer algo em resposta a esse frio é Ayurveda. Ou seja, esse diálogo que acontece constante entre esse organismo vivo, indivíduo, e o entorno, Sim, é Ayurveda. Naturalmente, basicamente isso. Então, isso faz com que, se eu reconheço que eu sou um ser em constante movimento, não sou um ser estático, nesse exato instante, alguns dos meus amigos profissionais do Ayurveda se chocam. Mas, quando a gente vê uma pessoa à luz do Ayurveda, a gente está vendo ela de uma forma holística, né? Ou seja, um ser por inteiro. A gente faz esse exercício de reconhecer aquele indivíduo na nossa frente, ao atender, mas tem um histórico que esse indivíduo passou. Então, esse indivíduo, nesse momento, é a soma de todo esse histórico que ele passou e essa relação atual, né? Fora esse histórico. Quando eu vejo isso, e eu, por exemplo, identifico algumas tendências nessa pessoa, e vou diagnosticá-la, e vou cuidar dela, nesse exato instante, é muito importante que se perceba, ou que se fique claro, a tendência atual, que não necessariamente vai ser daqui 2 semanas, que vai ser amanhã, ou que vai ser no mesmo dia. Como a gente é constantemente mutável, no mesmo dia eu posso acordar pesado e frio. No meio do dia eu estar extremamente quente e leve. E no final do dia um outro estado interno. Então, ou seja, a minha natureza é tão mutável quanto o meu entorno. Existe sim uma influência direta. Eu estou tentando, buscando, né, fazendo essas analogias para tornar mais palpável e mais próximo da gente esse conhecimento, que às vezes ele pode se parecer muito complexo, Cláudia. Sim. Existe uma tendência nossa, né, aos rótulos, existe uma forma de estudo cartesiano, pragmático, né, que faz com que a gente, a partir do momento que a gente já estuda, por exemplo, astrologia, é muito comum, eu sou isso com ascendente naquilo e ponto. Nesse exato instante eu me engesso. É verdade. E se uma das maneiras com que as pessoas estudam a Ayurveda, normalmente elas associam a um biotipo. Eu sou esse biotipo ou esse biotipo. A partir do momento que eu me posiciono ou me classifico, eu sou, eu deixo, eu abro mão desse eu estou. Sim. Faz sentido, Cláudia? Faz, claro. Espero que faça sentido para os nossos amigos que estão ouvindo. Sim, porque de tá fato, muito claro. Sim. De fato, gente, esse é um cuidado que eu peço para os meus amigos profissionais que trabalham com essa medicina ou com essa visão de mundo que ela é tão generosa e é muito fácil de se perder. Como a pessoa que vai estudar astrologia, eu vi que tinha aí ao vivo com a gente uma estudiosa de astrologia que eu conheço,
lá de Minas, maravilhosa, que tem um projeto, e ela tem essa linguagem, né? Mas são poucas as pessoas que trabalham com astrologia que têm essa linguagem mutável, essa linguagem onde eu sou um ser que não sou só gerido pelo Sol e pela Lua, mas todo um complexo de influências. Assim também é esse indivíduo, esse biotipo, à luz do Ayurveda. É um complexo de influências. Então não dá para dizer que eu sou Pitta, eu sou Vata, eu sou Kapha, porque isso é colocar uma moldura à nossa volta e pendurar numa parede parada. Ou seja, existe essa tendência. E aí, trazer essa aparente complexidade que é o Ayurveda para o nosso cotidiano, trazer próximo, trazer gostoso, trazer pertinho. Então, o exercício que eu sugiro para todos que estão estudando ou querendo praticar o primeiro exercício é se ver hoje, que não é mais você ontem. Esse é um primeiro. E depois, ainda mais, se ver agora à noite e não hoje eu à tarde, eu hoje de manhã. Então, a partir do momento que eu vou fazendo esse exercício de praticar essa presença, naturalmente eu vou praticar a Ayurveda. Sim. Ou seja, essa visão de mundo, ela é generosa, é gentil e simples, porque o simples, ele nos acompanha no presente. Se a gente dá 2 passos para daqui a pouco, já complicou. Se a gente deu 2 passos para trás, já complicou. Porque hoje a gente está se referindo a algo que já não é mais, ou a gente está também se projetando a algo que ainda não é. Então, esse exercício, né, dessa tradição tão generosa, ela simplesmente nos coloca nessa presença. Ou ela constantemente nos convida. Se eu estou diante de um prato, eu estou me sentindo quente, e eu tenho algumas opções para mim construir um prato para mim agora, nesse momento. Estou me sentindo muito quente. Escolhas. Estou me sentindo muito quente. Então, qual é a escolha para apaziguar essa sensação que me está em evidência? De repente, seria comer algo mais fresco. Se esse calor passa de um conforto. Porque eu posso estar me sentindo quente e me sentindo confortável. Inteiramente confortável. Mas eu posso estar me sentindo quente a ponto de estar irritado, irritada. A ponto de estar com o meu pavio curto. A ponto de estar com a minha pele quente e rosada. Ou seja, nesse exato instante, a minha escolha pede algo que aconteça de antídoto a esse estado presente. Isso é Ayurveda. É essa dança dos antídotos. E aí a gente vai trazendo para perto de nós, para nosso cotidiano, para o nosso passo a passo, essa relação, ou melhor, essa relação com esse diálogo. A gente vai refinando esse diálogo, entende? Nós temos uma tendência tão grande, né, de rotular e de querer deixar tudo certinho, que às vezes as pessoas esquecem de se perceber. Né? Como eu estou hoje, de que maneira eu trago isso para as minhas ações, inclusive alimentar, né? Em tudo. Exatamente. Eu acho que esse é o exercício, né? De tudo. E aí tem uns pilares assim que acompanham todos os seres humanos, né? Para ajudar a gente a fazer essa leitura, para ajudar a gente a ler, né? E não só fazer essa leitura, reconhecer como estamos e o que fazemos com isso, né? E esses pilares que nos auxiliam a simplificar esse diálogo, né, são pilares fundamentais a todo ser vivente. Como é uma ciência que aponta para a vida, então esses pilares estão relacionados ao ritmo da vida, né? Se a gente for perceber ao nosso entorno, né, junto a essa vida humana, existe dia e existe noite. Sim. Né? Então aí a gente já tem
um norte, né, para fazer essa autoanálise. Como eu descanso e como eu me mantenho acordado? Qual é a qualidade desse dormir? E qual é a qualidade desse acordado? Então, aí a gente já tem um bom norte para dar continuidade a essa leitura, né? Qualquer sinal de desequilíbrio, seja numa insônia, uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de acordar, já é um sinal para que a gente olhe para essa direção. Olhe para esse acordado, para esse dormindo, né? Outro fator importante que acompanha todos nós é a própria digestibilidade, a digestão. Assim como entra, tem que sair. Isso é fundamental, esse ritmo. Ou seja, isso é um outro norte para a gente ter como análise constante, diária. Como que está esse ritmo de entradas e saídas do meu aparelho digestivo? Ou seja, e normalmente as pessoas hoje em dia ainda associam a Ayurveda à dieta alimentar. Resumir a Ayurveda à dieta alimentar é a mesma coisa que resumir vida ao estar acordado. É muito limitado. Essa associação é muito limitada. Ou seja, essa digestibilidade, ela nos acompanha, seja na nossa relação de digestão fisiológica mesmo, com aquilo que eu como pela pele, pelos sentidos todos, mas basicamente, grosseiramente, pela boca, pelo paladar, né? E a digestibilidade emocional. Como que eu lido com essa capacidade de assentar as minhas relações dentro de mim? Como que eu viro a página do dia, como que eu acomodo as situações que aconteceram com as pessoas, com o entorno da minha vida, né? Então, ela anda junto com a nossa capacidade de digestão de pensamentos, por exemplo, né? Psicoemocional. Então, às vezes a gente fica muito atento e supervaloriza a digestão pela boca, a digestão no aparelho digestivo e negligencia essa relação primária que é a ligação entre o meu aparelho digestivo e a minha própria capacidade de pensar e sentir. Então, recapitulando, para ajudar nós a mantermos essa leitura de identificar quais são os pilares que me auxiliam na minha vida corriqueira, de manter um certo ajuste, de trazer para próximo de mim essa ferramenta incrível que é a Ayurveda, né? Então, como que eu consigo manter uma certa harmonia entre o meu sentir, pensar, agir, né? Então, basicamente, um norte é dia e noite, né? Ou seja, eu acordado e eu dormindo. Como é a transição entre esses estados? Como é o do acordado e atento, fazendo coisas, para o sono profundo, para o descanso? Como é que esse afrouxar, esse soltar acontece? Ao mesmo tempo, como é que é desse estado horizontal, esse estado no qual eu me identifico, ou melhor, não me identifico, nesse estado de sonho ou sono profundo, para a vida que eu vejo com os meus olhos e os meus sentidos? Como é que é desgrudar da cama? Como é que é o acordar para o dia? Então, são termômetros, né? Se por acaso tem muita dificuldade para dormir, opa, um sinal. Se tenho muita dificuldade para acordar, opa, outro sinal. Um sinal. E o sinal de quê? Um sinal de que pede um olhar.
talvez um ajuste. Porque se eu estou com dificuldade para dormir, por exemplo, pode ser pelo excesso de estímulos. Hoje em dia, como que é a transição do meu estado acordado vertical para o horizontal? Como que eu decanto não só a minha mente, mas todos os tecidos do meu corpo? Como que eu vou desligando os meus sentidos para poder afrouxar para o sono profundo? Não adianta a pessoa com insônia sair do WhatsApp na cama, desligou e dormiu e querer dormir, porque às vezes não vai conseguir. Chegou na cama com uma TV ligada ou mesmo sem TV no quarto, mas com excesso de estímulos e chegar da vertical direto para a horizontal. Aí eu faço uma analogia à nossa vida. Você vê o sol do meio-dia direto para a noite? Não. Existe um decantar do sol, um pôr-se o sol. Ou seja, da mesma maneira que o sol tem o seu tempo para se pôr, os sentidos têm esse tempo para se decantar. Então a gente está tão empoderado de várias coisas que a gente esquece do que é básico, esse corpo inserido num meio que ele conversa com esse meio. Não adianta negligenciar, é problema, é complicar, né? Então, esses pequenos nortes nos auxiliam a esses pequenos ajustes que fazem com que a nosso diálogo fique cada vez mais estreito com o meio natural, aquele meio com o mínimo de influências possíveis, aquele meio que não é muito tocado, ou seja, o sol, o céu, né? Esse meio, essa dança da natureza. Bueno, temos um norte aí. Temos o ir para a cama, o sair da cama, a qualidade do sono, a qualidade do acordado. Sim. Nesse acordado, temos a qualidade desse acordado, né? Então, como que eu me movo ao longo do dia? É o norte. Qual é a qualidade dos meus movimentos? Seja dos mais básicos, como eu, né, me banho, pego coisas, solto coisas. Qual é a ferramenta que eu utilizo para tornar o desenvolvimento dessa autonomia do corpo? Como que eu desenvolvo essa autonomia de lidar com o meu corpo? A pessoa fica cheia de dores para cá e para lá, mas aí a gente pergunta, o que você faz para essas dores? Que são sinais. Sinais de repente, você está muito sentado, sinais que você, de repente, está fazendo um movimento repetitivo. Então, como que você se prepara para esse movimento repetitivo? Como que você entra e sai desse movimento repetitivo? Ou seja, ferramentas, né, esse estar acordado, ele tem várias facetas aí desse estar acordado, né? Tem o movimentar o corpo, tem o comer, e tem o comer pela boca, como a gente mencionou, mas tem o alimentar-se por todos os sentidos. Normalmente, a gente negligencia esse comer pelos sentidos e se resume só ao que eu como pela boca. E às vezes a gente esquece de que, de repente, a minha alimentação, eu estou seco, tá? Estou com uma tendência à constipação, estou com a pele seca, e de repente a minha alimentação está até tem um certo quê de umidade, mas eu continuo saindo da casa com ar-condicionado para o carro com ar-condicionado, em ambientes secos, e o meu corpo continua seco, e a minha umidade que eu ponho pela boca não alcança o antídoto necessário para o meu corpo umedecer. Ou seja, qual é o antídoto? Ou eu, além de comer comidas úmidas, existe uma necessidade de passar óleo no corpo, por exemplo. Pode ser um fator. Ou colocar uma fonte de água dentro da minha casa, se tem ar-condicionado, para manter o meu ar úmido.
muitas pessoas que usam fonte em casa, que usam junto com o ar-condicionado, percebe que a fonte vai secando e você precisa ir colocando água ao longo do dia, né? Então, são N ferramentas, assim, só dando alguns exemplos para tornar mais palpável, Sim. né, esse conhecimento. Mas a ideia principal, assim, que essa ciência que aponta para esse vivo e pulsante nos traz, é esse estar de mãos dadas ou de entrelaçado, né, com essa nossa capacidade de estar presente. Por isso que, se a gente começa a estudar essa tradição védica, a gente começa a perceber que um ponto de vista, né, como a Ayurveda, ele sempre vai conversar com os outros pontos de vistas, como o Yoga, por exemplo. Na Yoga, essa capacidade de estar presente não é uma postura corporal, né? Também resumir yoga a uma postura corporal, talvez é como resumir a alimentação só pela boca. Sim. Então é uma faceta, né? Às vezes ainda menor. Então, aos poucos, a gente vai percebendo essa correlação entre essas ciências, que vem tudo de uma tradição. É um corpo de conhecimento, a tradição védica, e cada um vai abordando o corpo por um membro. Então é como se a gente visse o corpo inteiro e falasse o Ayurveda como um braço desse corpo, o Yoga como outro braço desse corpo, Vedanta como outro braço desse corpo. Isso são outros nomes que não vêm ao caso, né? De algumas linhas de pensamento que elas conversam entre si. O recado que eu tenho para dar para as pessoas que estudam e as pessoas que são leigas, né, que não estudam a Ayurveda, mas que têm essa curiosidade, o que é essa coisa? Para onde ela aponta? Ela aponta para esse ser vivo, que é você, que é eu, que é nós todos que estamos ouvindo esse bate-papo, ou quase esse monólogo, né, Cláudia? Mas aponta para todos nós e aponta para essa mecanicidade do corpo, para esses movimentos psicoemocionais e para essa natureza que nos acompanha, mesmo antes do nosso nome. Então, basicamente, essa ciência, né, também védica, esse Ayurveda, ela aponta para essa natureza que permeia nós, antes do nome, e que auxilia de várias maneiras a gente ir lidando com esse dia a dia. Porque ela é inserida dentro de uma visão que aponta para esse lugar mais espontâneo nosso. Esse lugar que é livre dentro desse corpo. Que independente se a gente está no Nordeste, no Sul, se a gente está no frio, no calor, todos nós temos esse, ou melhor, somos abençoados, todos nós somos abençoados com essa espontaneidade. O que faz a gente negligenciar essa espontaneidade são os rótulos, é um dos fatores, né, que põe a gente em molduras. Sim. Outros fatores é o próprio meio no qual a gente vive, né? Às vezes a gente relaciona-se ao meio, às pessoas que vivem ao nosso redor, né, como as referências, e esquece que também, além das pessoas, existe o meio natural. E aí, quando a gente vai lembrando dessa tridimensão entre esse indivíduo e o meio macro, a gente vai, aos pouquinhos, permitindo que esse espontâneo floresça. Que esse espontâneo se revele. Ou seja, o exercício que o Ayurveda nos presenteia de constantemente desenvolver
essa presença, que vai facilitar essa leitura para lidar com esse indivíduo hoje e não ontem nem amanhã, hoje, agora. Naturalmente, essa prática vai nos auxiliando a que essa natureza se revele. Natureza esquecida, né? Esquecida, né, Alecrim? Esquecida. Ela Pelo pode ritmo, ser né? lembrada cognitivamente, teoricamente, né? Mas experienciar essa natureza, às vezes, ela é muito esquecida sim, Cláudia. É muito fácil, principalmente pelo tanto de estímulos que temos. Né? E às vezes a gente usa esses estímulos como as referências e esquece da tua própria experiência como a tua validação. A tua experiência real é a tua experiência, não é de mais ninguém. Então, validar essa experiência, esse teu histórico, e validar a tua leitura, a tua intuição, validar as tuas sensações. Então, não adianta, se você hoje está se sentindo frio e você recebeu um diagnóstico de uma pessoa quente, hoje não segue aquele diagnóstico da pessoa quente, porque hoje você está fria. Então, hoje você vai realmente responder a esse frio e não esse quente que você recebeu o diagnóstico ontem. Entende? Sim. É sair Então, dos roteiros, né? É sair dos scripts, é sair do que é comum, é se perceber, é como um ser único. exatamente. Exatamente. Voltar E aí casa, é né? óbvio Voltar para casa que interior. a tradição, esse conhecimento... Oi? Voltar para casa interior. Exatamente, esse voltar para casa. Exatamente. E como que é esse voltar para casa, né? Algo básico é lembrar que a gente habita esse corpo, então honrar, né, esse corpo. E se eu estou muito nas ideias, nas teorias, vim para o corpo, né? Tocar esse corpo, lembrar disso, né? É um bom exercício. E basicamente, Cláudia, às vezes a gente tem o uso dessas referências de uma forma equivocada. Não é que a gente não usa as referências, muito pelo contrário, honramos as referências todas, honramos a tradição e para onde ela aponta, honramos todos esses rótulos, essas caixinhas, essas fichas como um norte. Então é só lembrar que a dieta no qual muitos profissionais de Ayurveda passam para os amigos são nortes não absolutos, talvez por um período, talvez numa fase onde eu me reorganizo e aí eu sigo o espontâneo, né? Então dar a oportunidade para fazer uma faxina nas nossas papilas gustativas, por exemplo, quando a gente se põe diante de um jejum ou de uma monodieta ou de um ajuste junto com o profissional por um período. Eu estou frequentemente quente, então eu faço uma dieta por um período que me refresca. E aí, a partir do momento que eu me sinto mais confortável na temperatura que eu estou, eu vou soltando aquele rótulo, aquela fichinha da dieta refrescante. E aí eu vou aos poucos fazendo essa leitura hoje e não daquela fichinha, né? Aquela fichinha foi um bom norte. Por um período ela funcionou, mas hoje talvez ela não funcione mais. Então, por isso que se eu não tenho essa habilidade de me ler, eu busco um profissional que estuda e pratica isso, né? Eu busco esse apoio que vai me auxiliar, esse profissional, a fazer essa leitura no qual, às vezes, por várias tendências, me cegam, me limitam. E aí eu vou ajudando nesses olhinhos, né, a abrir um pouquinho mais esses horizontes,
até o momento que eu desenvolva essa autonomia, e aí sim, eu vou vivendo a minha vida de uma forma mais simples, né? Sem precisar voltar lá naquele profissional toda hora. Eu me Sim. desapego do profissional também. Eu me desapego daquelas fichinhas todas. Eu vou soltando também tudo aquilo que veio antes. E aí eu sim vou me abrindo para esse todo dia, um pouquinho. Todo dia diferente. Todo dia. Hoje não é igual a ontem. Uhum. Perfeito, exatamente assim. E isso tudo não é o Alecrim só que está falando, mas é essa tradição generosa que fala. Essa tradição, os méritos dessa fala toda vêm da tradição. Essa tradição Uhum. generosíssima que aponta para algo que é comum a todos nós. Então, falar desse comum não tem como não tocar, porque está falando desse indivíduo que dança no dia a dia, né? Que às vezes está irritado, e às vezes está em paz, e às vezes e tem todas essas oscilações psicoemocionais e oscilações fisiológicas, mas por trás de tudo isso existe uma pessoa básica, livre, Uhum. descomplicada, preenchida. Praticar, Cláudia, esse todo dia, praticar essa leitura, esse diálogo constante, dá oportunidade para essa natureza se revelar. Uhum. Ai, tu fala tão bem, Façam Alecrim. A gente perguntas fica... sobre a Ayurveda. Porque assim, normalmente tem isso, né? Tem uma relação muito limitada desse Ayurveda hoje em dia vendido, assim, Sim. relacionado simplesmente a dietas alimentares, relacionado simplesmente a Vata Pitta e Kapha, né? Uhum. Que aqui no Brasil a gente chama de Kapha, mas é Kapha porque é sânscrito, né? Então, numa outra língua, um outro tom, né? Mas, enfim, às vezes, existe uma tendência a essa moldura, né? Então, cabe a nós, profissionais, também estar Desmistificando isso, né? desmistificando exatamente. Vai lá, Colocando... Ive, manda tua dúvida. Pergunta maravilhosa. Deixa eu ver o que ela vai escrever ali. Olha o Bruno aí. Qual a importância do jejum para o corpo, mente e espírito? Boa pergunta. Maravilha, boa pergunta. Boa pergunta, Brunão. Então, vamos lá. O jejum ele serve como uma pausa, né? Como um reset, como um Uhum. detox, como uma limpeza por dentro, né? Porque se a gente tem uma tendência a comer determinadas coisas e às vezes as mesmas coisas em todas as estações do ano, ó, a Ive, ela fez uma outra pergunta, você guarda aí que depois a gente responde. Sim, sim. Então, se a gente tem essa tendência a comer as mesmas coisas, as mesmas informações, né, vai deixando às vezes a gente cair nas mesmas tendências Uhum. psicoemocionais também. Então, fazer uma pausa, né, seja uma monodieta também é um tipo de jejum, né? Você ficar o dia inteiro só comendo frutas, ou o dia inteiro, ou alguns dias comendo só arroz, por exemplo, como tem várias dietas dentro do Ayurveda, para ajudar a organizar o fogo digestivo. Então, o jejum ele serve como essa possibilidade de um detox, de uma limpeza por dentro. Ao você escolher fazer um jejum, essa limpeza ela não só vai acontecer nas papilas gustativas, como também você vai produzir um estresse por dentro, aonde Uhum. você esse estresse, o corpo se contorcendo, porque a tendência às vezes é comer café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, e aí você corta tudo isso, e aí o teu corpo vai pedir isso, por 1, 2 dias de repente. E aí esse contorcer-se é a resistência do corpo, né? Atravessando essa resistência que se reflete também no teu estado mental.
Ou seja, essa faxina vai acontecendo também na tua mente, porque você vai entrando em contato com essas tendências mentais. A memória daquele elemento no café da manhã, a memória Sim. daquele tipo de alimento no almoço ou na janta. E aí aquela satisfação. E aí todas essas memórias vinculadas a esses alimentos. Então, prepare-se. Se você escolhe fazer um jejum, saiba que você não está só fazendo uma faxina palatal, uma faxina, né, no teu aparelho digestivo, como também dando oportunidade para vir para a superfície várias tendências mentais. E aí essas resistências do corpo, elas se apresentam em forma de uma náusea, de uma dor de cabeça. Então, muitas vezes, se você não tem a tendência a fazer o jejum e se põe, né? Eu sempre indico fazer junto de um profissional, se você não fez, ou se você arca com as consequências, né? Fazer sozinho, né? Saber qual é o tipo de jejum é mais adequado para você. Mas, enfim, se você se põe na experiência, saiba que você pode encontrar muitos empecilhos que vão fazer com que você pense, não, está com muita dor de cabeça, está insano, não consigo, vou comer. E aí você corta essa oportunidade de lidar com essa resistência que muito mais do que o teu corpo, às vezes, é da tua própria mente. Que é lidar com essa abstinência. É lidar com esses... com essas tendências todas não sendo respondidas. Espero que eu possa ter te respondido, Brunão, ou pelo menos dado um apanho geral. A Ive, qual a visão do Ayurveda sobre o açúcar? A nutrição ocidental tem um preconceito pelo nível de inflamação, mas ainda não pensei nisso sobre o Ayurveda. Maravilha! Então, para o Ayurveda, né, quando a gente considera os 6 sabores, o açúcar, ele normalmente, né, o doce, açúcar é vinculado a doce, mas não necessariamente. Quando a gente fala de doce, né, o sabor doce, rasa, o sabor doce que a gente percebe na boca ou na própria vida, né, porque também fazendo esse elástico, né, às vezes a gente fala de doçura e é sempre o doce da boca, mas a situação doce, um abraço doce, uma fala doce, né, um livro doce, um filme doce, né, um ambiente doce. Então lembrar disso, né, sempre é bom lembrar. E eu faço constantemente esse elástico para ajudar as pessoas a desvincular o açúcar do doce e o doce do açúcar. Então, basicamente, o doce não necessariamente açúcar. E o açúcar, no jeito que a gente conhece, ele é um alimento ácido. Ele entra, então, a primeira informação dele é doce. Mas o efeito pós-digestivo é ácido. Por isso que açúcar acidifica o nosso corpo. Por isso existe uma tendência a contrabalancear com o alcalino, né? Então, basicamente o açúcar está relacionado a esses processos de pós-digestão a processos inflamatórios. Aí vem, né, essa relação com o doce. O carboidrato, por exemplo, ele é considerado doce. Tudo aquilo que não é picante, nem salgado, nem ácido, nem adstringente, nem amargo, é considerado doce. Então, arroz é considerado doce. O trigo, todos os cereais, o milho, a aveia. Então, esse é o doce. Esse tem sabor doce, esses alimentos. Né? E aí a gente tem as frutas doce, as frutas ácidas, as semiácidas e as neutras. Então, esse doce que a gente conhece de açúcar, ele está relacionado a esse alimento
primeiramente doce, segundo ácido. Hum. Então, a relação do Ayurveda, ela é sempre do antídoto, né? Então, se a pessoa está muito ácida, a gente evita o doce que acidifica, mas a gente traz o doce que acalma, o doce que alcaliniza. Por exemplo, o arroz. Então, para uma pessoa muito ácida, a primeira coisa é diminuir essa acidez. Um exemplo seria o consumo de amargos, né? Que ajuda a acalmar a acidez. E aí, o segundo passo seria adoçar verdadeiramente, ou mesmo diminuir a inflamação, alcalinizar, seria tipo a ingestão de alimentos alcalinos, né? A ingestão de alimentos que não sejam muito fibrosos, que, enfim, que aí seguir uma linha mais simplista na dieta. Eu não sei se eu te respondi, Ive. Respondeu. É só uma colocação, mas, né? Você pediu uma colocação, mas eu acho que deu para abrir um pouquinho o zoom, né? O leque. Dica para aumentar a imunidade. Dicas para aumentar a imunidade. Isso é um bom assunto, porque quando veio essa onda do vírus e de cuidar da imunidade, as pessoas só pensam em colocar coisas para dentro que aumentam a imunidade, né? E aí, de novo, a gente pensa em aumentar a imunidade pela boca. Só que a gente tem que lembrar que existem 5 sentidos e a boca é um deles. E aí a gente tem, né, todos os outros. Então, às vezes, né, cuidar de todos os movimentos que eu faço, né? Ou seja, um bom sono e todo esse leque, né, de coisas que a maioria, já virou clichê, que a maioria sabe em teoria, mas em prática às vezes tem uma dificuldade de fazer esse link, né, de ligar a imunidade às minhas escolhas do cotidiano, né, e resumir imunidade a um remedinho, que ele vai ser algo que eu como pela boca. Então, cuidar da imunidade, dicas para aumentar a imunidade é usar aqueles nortes como a qualidade do teu sono e a qualidade do teu acordado, é algo importante. E o ritmo da tua digestão. Não adianta eu ficar me alimentando de vários superalimentos em pó que aumentam a imunidade se o meu fogo digestivo está péssimo. Todo aquele pó que eu estou consumindo vai virar cocô. Não vai ser absorvido pelos meus tecidos. Faz sentido para você, Cláudia? Claro, a Então, absorção aumentar a imunidade... Não é só o que você ingere, é a maneira como está sendo absorvida pelo seu corpo, né? Exatamente. Ou seja, é muito importante que a gente possa lembrar dessa combustão fundamental, que é o aparelho digestivo, né? E lembrar desse comer cagar, desculpa a palavra, pessoal, sim. mas é isso, esse ritmo básico, né? Então, fica muito preocupado com o que eu estou comendo, se é saudável, se não é, e não pensa na absorção, né? Então, às vezes eu estou com a disposição meio baixa e quero ficar comendo coisas que supostamente me deem energia, mas que não trabalham a minha energia de fato, a energia fundamental, né? Então, o primeiro passo é acender essa fogueirinha da disposição, acender esse fogo digestivo, né? Então, se eu estou sem apetite, evita comer sem apetite, por exemplo. Então, a primeira coisa é aumentar o meu apetite. Então, é comer coisas, colocar especiarias na comida. Tudo que você comer tem um antídoto. Se você vai comer uma banana, uma pitadinha de canela, um gengibre ralado ou um cardamomo.
se você vai, se o dia está frio, usar roupas quentinhas e se alimentar de coisas quentinhas é um bom antídoto que vai manter essa imunidade alta. Então, se o dia está frio e eu fico pelado ou com um pouco de roupa e me esfriando e comendo só comida gelada porque eu adoro comer açaí e mesmo no dia de frio, aí eu estou colocando a minha imunidade em risco. Uhum. Pés e mãos frios pedem uma dieta quente? Pés e mãos frios, às vezes pede uma dieta quente. Às vezes pede só alguns ajustes que aqueçam. Porque pés e mãos frios, às vezes, está ok, né? Eu estou com pé e mão frio, mas eu estou com uma gastrite, com um queimor no meio do meu corpo alto. Então, se eu opto por uma dieta quente, eu vou ainda inflamar mais o centro do meu corpo. E às vezes esse calor não vai chegar nas extremidades. Ou seja, pés e mãos frios, na maioria das vezes, está indicando que você não está distribuindo bem o seu calor no corpo. Ou seja, um dos fatores é o sedentarismo. Pede para mover o corpo. Atividades aeróbicas ajudam a passar esse calor para as extremidades, né? Distribuir melhor esse calor. Então, a gente teria que analisar melhor esse pés e mãos frias. Né? Esse pés e mãos frias, um dos grandes fatores é essa má distribuição de fogo, de calor, mas também pode ser uma tendência genética, enfim, mas normalmente está vinculado a uma má distribuição de fogo. Como saber se o fogo digestivo está ok? Eu acredito que o intestino tem que funcionar diariamente. Mas aí o Alecrim que vai dizer. Mas no meu limitado conhecimento... Tá dando para ver? Boa. Então, para funcionar o intestino... Para funcionar o intestino diariamente, a gente precisa ter ritmo na vida. Né? Então, assim, se a minha vida hoje é um dia, amanhã é outro dia, e aí eu sou tão fluídica, tão... me perco no tempo, esqueço de comer, muitas das vezes o fogo também ele vai nessa oscilação, né? Ela fica flutuante. Então, é muito importante esse ritmo, né? Assim como o dia e a noite, eu ter alguns nortes, né? Principalmente se a pessoa tem uma dificuldade de ir todos os dias no banheiro. Isso é um dos sinais, normalmente são pessoas mais com uma tendência mais aérea, né? Ou umas pessoas mais voláteis, que vão com os ventos, eu diria. Sim. Então, pessoas que, né? Hoje ela faz assim, hoje ela come, o almoço é ao meio-dia, amanhã é às 4 horas da tarde, depois é às 3, depois é às 11 da manhã. Então, normalmente o fogo digestivo ele desregula. Então, para você regularizar o teu fogo, é importante que você tenha ritmo, né? E esse ritmo na sua vida. Ritmo, assim como entra, sai. Então, ter essa... usar, né? Desenhar esse ritmo. Eu não digo assim ficar preso a uma rotina bem engessada, mas ter alguns apoios, suportes, né? Isso aí, perfeito. Eu sou exemplo, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande aí depois que eu aprendi a lidar com toda a questão do ritmo e alimentação, naturalmente voltou a funcionar diariamente meu intestino, mas eu tinha antigamente uma dificuldade muito grande. Alecrim, meu amor, muito obrigada. Graças a ti, valeu todos. Rápido, vou marcar depois. Passou, né?